eu acho que sempre eu quis trabalhar na área da saúde. Minha mãe era parteira. Eu acho que já vinha assim um pouco de vocação já para a tendência da saúde. Com 14 anos eu fiz um parto. Nossa. Caramba. Não porque eu quis, claro. Nem estava atuando na área, foi por necessidade, né? Deu certo, né? Hoje a pessoa é uma pessoa adulta, se deu bem, né? Tá aí vivo para confirmar. E, enfim, acho que já tinha, assim, eu já tinha uma tendência para a área da saúde. E, enfim, depois de ser artesã, costureira, aí entrei para a área da saúde. Trabalhei sempre na UTI, sempre fui intensivista, né? Ali eu tinha, assim, muito carinho, me realizei profissionalmente, porque eu tinha muita dedicação pela pessoa, porque ali o profissional e o paciente, eles ficam assim muito na mão da gente, porque ele não tem o familiar, ele não tem ninguém. Não tem acesso a ninguém, né? Ele Fica não tem isolado, acesso né? a ninguém. Então fica você, Deus e ele, né? E eu aprendi a UTI ser assim a minha casa, praticamente, porque eu amava, eu era a última a sair. E sempre ali, para mim, era tudo, né? Conviver ali com as pessoas. Sempre gostei, assim, para trabalhar, muito com pessoas jovens. Porque ali eu aprendi muito. Eu aprendi muito com as pessoas jovens, né? Além de aprender, também passar um pouco do meu conhecimento, né? Mas a gente aprende demais com as pessoas jovens, porque eles estão ali, né, no auge do entendimento, no auge do recém-formado, né? E é interessante essa troca, né? Sim. E eu sempre me dei muito bem, assim, com meus amigos, sempre para trabalhar, eu gostava de uma equipe jovem. Bom para se manter jovem, né? Sim, para me ajudar a me manter jovem. Hoje com 28 anos, 14, depois de ter feito o primeiro parto, né? Então, foi assim. E lá conheci a Tereza, né, na qual trabalhamos muitos anos junto. Depois veio o Rafael, né? E ali passamos a nos conhecer, né? Isso. Se conheceram no hospital. No hospital. No hospital. Isso. Legal. A minha história já é um pouco mais, né? Eu não fiz parto. Ainda não, né? Eu vim de Pauliceia, né? Há 5 anos atrás. E primeiro morei em Adamantina, estudei em Adamantina. Depois voltei para Pauliceia, né? E surgiu uma vaga, né? Para trabalhar na UTI, né? Aquele primeiro momento, quando surgiu aquela vaga, trabalhar na UTI, nossa, meu Deus do céu. Você pensava 1000 coisas, né? Sim. Porque a gente sabe que é um lugar muito... que exige do profissional uma dedicação Sim. gigantesca, né? Porque são pessoas que estão ali, né? E que depende da sua capacidade, né? Profissional para colocar em prática para que eles fiquem bem, né? Então, comecei a trabalhar, né? Aqui na Santa Casa, na UTI. E dali, né, conheci a Júlia, conheci a Tereza, né, que é nossa sócia. Depois de, eu acho que um pouco de 2 anos, a Júlia já se aposentou, né? E nós permanecemos ainda na UTI, eu e a Tereza. E sempre a Tereza, né, eu e ela, né, depois que a Júlia se aposentou, a gente sempre conversava, né, sobre a casa de repouso. Ela falava, olha, eu e a Júlia, né, nós temos aí um desejo, né, de abrir uma casa de repouso. Mas até então, naquele período, né, todos nós estávamos ali, dia a dia na UTI, então era difícil ter, né, Júlia, Sim. uma casa de repouso, né, ter um estabelecimento na qual exige de você, Muito né, tempo. uma atenção gigantesca. Tipo, né? seriam 2 lugares que você teria que estar com muita atenção, né? Isso mesmo. Aí a Júlia se aposentou, aí veio um tempo, aí a Tereza também se aposentou. Aí dali nós começamos, né, a nos reunir, né, a pensar um pouco, né, qual era o intuito, né, da casa de repouso. Enfim, aí a vontade delas, né, veio com a vontade
com a minha vontade, né? Tava aqui chegando na cidade, né? O nosso intuito é de querer crescer, né? Queremos trabalhar, queremos ter, muitas vezes, o nosso próprio negócio, né? E buscarmos crescer na vida, né? Todos nós temos esse sonho, né? E aí, até então começamos, né? Algumas reuniões lá na casa da Júlia, né? Algo informal, né? Deixa mais pertinho. Algo informal, né? Aí dali fomos, né? Começamos a pôr a mão no bolso, né, Júlia? Mas, na realidade, isso daí era um sonho da minha mãe. Aí foi continuidade de um sonho. Isso, que o sonho da mãe passou pra vontade Sim. dela e que entre Entendi. elas, né? Então ela sempre foi comentou. Sempre ela comentava, né, de ter um lugar que amparasse idosos, né? E eu quis eu queria assim continuar dando assim, realizando esse Desejo, sonho que né? ela tinha, esse desejo, né, que ela tinha. E eu precisava assim também para trabalhar, por exemplo, meus colegas de trabalho sempre foram pessoas, eu sempre gostei mais de trabalhar com pessoas jovens. Mas para prestar serviço, para cuidar, eu sempre gostei de trabalhar com o povo mais idosos. Entendi. Sempre eu gostei de trabalhar com pessoas com necessidades, né? Sim. Que eu pudesse ajudar. Então, aí foi o que a gente foi conversando, né? Isso. Aí nós começamos a nos reunir, né? Começamos a pensar. Foi assim, foi uma coisa que eu acho que foi Deus mesmo na nossa vida, né, foi Júlia? muito... Foi muito Deus, porque nós começamos a nossa empresa, né? Porque geralmente quando vai começar uma empresa, né, faz toda aquela pesquisa, Sim. né, para saber. E nós fomos muito na raça. Isso, assim. Meteu os peitos e falou, vamos. Deus abençoou mesmo, né? Então, até então, quando nós começamos numa casa lá na rua Irradiação, né, Júlia? Sim. Uma casa simples, mas assim, uma casa bem aconchegante, né? E dali nós começamos com 9 pacientes, né? Inclusive, o proprietário nem queria locar. Não é isso. Aí, de Tivemos que se repente... implorar, né? Mas, de repente, ele ficou comovido com o nosso projeto e tal e acabou locando a casa pra gente. Entendi. E dali começamos, né? Começamos com um paciente que até mesmo era parente de uma da Tereza, né? Era uma parente que já chegou, foi a primeira, né? Acho que foi a primeira. A primeira. Isso. E ali essa hóspede, né? Que nós chamamos de hóspede, chamamos também de paciente, né? Enfim. Aí dali nós começamos, né? Aí foi onde a propaganda, né? Do boca a boca, desse trabalho, né? Desse trabalho bonito e dessa necessidade, né, que muitas famílias têm, foi onde nós começamos. Os próprios familiares daqueles que já estavam ali hospedados como a gente, já começou a divulgar o nosso trabalho. Né? Entendi. Eles próprios já fizeram a divulgação. Porque às vezes fala e pergunta, eu tô, sei lá, com a minha mãe, com meu pai, hospedado na casa de repouso ali. Às vezes eles vão tirar a referência e falam, não, tá tudo bem, tudo bonitinho, passa puta, eu sei de que de repente tá precisando Sim. também, né, do serviço. Tinha casos de pessoas que tinha, no caso, por exemplo, uma senhora que tinha 70 e poucos anos, quase 80, e a mãe tinha 90 e pouco. Caramba. Ai, Ela como que a não mãe ia tinha, cuidar então da não era o outra? querer, era a necessidade que ela tinha. Né? Ela já tava, de repente, dependendo do estado de saúde dela, já tá quase precisando de um atendimento, né? Já E estava ela dava precisando do assistência pra outra, né? atendimento e ela foi a nossa segunda hóspede e ajudou nós bastante também. E um foi divulgando, o outro divulgando e foi muito rápido. Isso. E cresceu, né? Nós começamos em março de 2019, né? Então começamos lá na Irradiação em 2019. E dali em diante, né, depois acho que de 1 ano e meio, 2 anos, foi onde surgiu a ideia, né, de um dos nossos conhecidos, né, de falou assim, por que vocês não mudam para uma casa maior? Ampliar. Isso, né? Aí nós chegamos e jogamos a proposta, né? Aí a preocupação, mas nós vamos para uma casa maior. Vai ter cliente. Vai ter cliente, o aluguel vai ser maior. Porque assim, no final das A contas, por mais a boa vontade que vocês tenham, é uma empresa. Sim. Se resume a números no final do mês ali, né? Sim. Então, assim, vai começar com a casa maior, a quantidade de funcionários vão ser maior, enfim. Aí foi. Ai, mas será que nós vamos dar conta? Vamos.
Aí fomos lá, enfrentamos e nós locamos a primeira casa, a segunda casa, que foi então, no caso, a transferência que estava na Sim. irradiação, Sim. para a casa de repouso que aqui continua na... sendo a primeira. Isso, continua sendo a primeira, que é hoje que está aqui na Praça Rotary, né? Então Entendi. aqui foi a primeira casa, só mudamos do local. Continua né? sendo a número 1. Continua sendo a número 1, né? E dali, né, eu acho que o lugar ali também, né, ajudou muito, Sim. né? A estrutura é muito boa, é bonita também, né? Isso, lugar muito bom. E os clientes foram divulgando, né? Foi onde nós começamos a trabalhar com a divulgação, né? Começamos a divulgar pelas redes sociais, né? Depois os próprios clientes divulgavam, e assim foi, e assim foi. Começamos a fazer parceria com alguns municípios, né? Até mesmo hoje nós atendemos aí uns 5, 6 municípios, né? legal. Então, depois começou então a vir esses idosos pelo município, né? Assistido pelo município, que precisava, né, ser acolhido por algum motivo ou outro. E dali foi crescendo, né?